Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos seguindo aqui então com a nossa aula de número 8 da disciplina de Mecânica Geral, em que a gente vai trabalhar o conceito de forças concentradas versus forças distribuídas aplicadas às vigas, e como a gente vai trabalhar as reações de apoio dessas vigas. Bom, então só recordando, né, isso a gente trabalhou na aula 7, já a parte de treliças, mas trazendo um pouquinho da questão do equilíbrio, né, a gente vai estar trabalhando nesse momento com o equilíbrio bidimensional. Então a gente vai utilizar o que a gente sabe aqui de equilíbrio estático. Então, ou seja, a gente, para atender as condições de equilíbrio, iremos pressupor que todas as forças em x são iguais a zero, todas as forças em y e também o momento. Então a gente pode utilizar esses três conceitos para trabalhar então as questões de equilíbrio estático bidimensional. Só trazendo, isso aqui também te passou na aula passada, mas relembrando a questão dos apoios, né? Então, o apoio do tipo rolete, ele vai gerar apenas uma força, no sentido, né, de Y. As articulações ou pinos irão gerar momento em duas direções. E a gente tem ainda os engastes, né, que é chamado de apoio fixo, em que eu vou ter força em Y, força em X e mais o momento. Né? Na aula anterior, aí, quem ficou ainda com dúvida disso, volta lá na aula 7, no início do vídeo lá eu já trabalho isso aí. Hoje, inclusive, eu vou fazer exercícios então, que vão utilizar aqui o engaste, vocês vão ver como aplicar isso. Alguns exemplos no dia a dia, como a gente enxerga essas estruturas. E agora aqui, ó, com relação ao diagrama de corpo livre, né? Então, como que a gente enxerga isso na prática e como a gente analisa na teoria? Tá? Então, por exemplo, né, essa viga ela está apoiada aqui. Então, perceba que aqui ela tem um apoio duplo e aqui ela tem um apoio simples. Então, aqui ó, apoio simples, aqui ó, apoio duplo. E ela tem três carregamentos, aqui ela tem carga em 3 pontos. E aí é em cima disso que a gente trabalha. Né? Até o momento a gente fez isso, é bem tranquilo. Ou uma outra situação aqui, ó, em que eu tenho uma viga em engaste aqui, ó. Perceba que eu vou ter somatória de forças em X, somatória de forças em Y e o momento sendo aplicado aqui, tá? Aqui, ó, um outro exemplo que eu tenho uma estrutura de uma plataforma, como que eu enxergo isso, né? Então aqui também, ó, um apoio duplo, certo? Aqui vai ter o peso da pessoa aqui, da própria estrutura, um cabo de aço, né? E aqui o diagrama de corpo livre. Então perceba que a gente parte de uma situação que às vezes pode parecer mais complexa de interpretar e chegamos aqui na aplicação então do diagrama de corpo livre, que vai sempre facilitar o nosso entendimento. Então é o que eu sempre digo, a primeira coisa é sempre fazer o diagrama de corpo livre, é a primeira coisa que a gente vai fazer para orientar a nossa análise. E aí, então, a questão das forças concentradas e das forças distribuídas, tá? Bom, as cargas, né, ou forças que atuam ao longo de uma linha de ação, elas podem ser tanto concentradas quanto distribuídas. Até o momento, a gente basicamente trabalhou as forças concentradas, né? Então, como vimos nos slides anteriores, eram forças pontuais aplicadas em determinadas situações. Só que a gente pode ter situações em que eu tenho uma força distribuída, como se eu for imaginar um telhado em cima de uma treliça metálica, certo? Ou um telhado em cima de uma viga. Você tem o telhado, toda a estrutura, ela se aplicando ao longo daquela superfície, tá? E aí a gente vai se utilizar de um método para transformar a força distribuída numa força concentrada. É bem simples, tá? A gente vai embasar essa análise no centro de gravidade de figuras geométricas. Então, basicamente, a gente vai estar utilizando aqui inicialmente duas figuras.
os retângulos e os triângulos, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Tá? Então, aqui só pegando um exemplo, né, de uma força, então, de uma força aqui que eu posso ter uma força uniformemente distribuída. Então, ou seja, perceba que eu tenho essa força, ela é uma força distribuída, porque ó, em cima da viga ela está distribuída aqui ao longo desse trecho, tá? Então eu vou até pintar ela aqui, ó. O que acontece? Como é que eu interpreto essa informação? Ele está dizendo que essa força ela tem um valor de 1,5 kN por 1,5 kN por metro, ou seja, para cada metro de viga que ela está sendo aplicada, ela vai gerar 1,5 kN por metro de força, tá? Na hora que eu calcular isso, na hora que eu for calcular isso, eu vou ter que fazer esse ajuste que eu comentei. Então, olha só, como é que eu faria o diagrama de corpo livre aqui? Então, aqui, ó, vou representar minha viga aqui embaixo. Aqui, ó, no ponto C, eu tenho um apoio simples. Então, eu tenho aqui, ó, né, que eu vou chamar de reação em C. No ponto A, eu tenho um apoio duplo. Então, eu vou ter RCY, aliás, né? E aqui RAY. E aqui eu tenho RAX. Beleza. E agora, como que eu vou trabalhar essa força, pessoal? Essa força vai ser o seguinte. Essa figura geométrica aqui é um retângulo, né? O centro de gravidade do retângulo está bem aqui, onde eu estou pintando de verde, de azul, né? Vou fazer de amarelo. Então, o que vai acontecer? Eu vou trazer essa informação para cá, ó. Então, eu vou substituir essa força toda por uma única força concentrada aonde? A posição dela agora na viga vai ser aqui, ó. O ponto B estava aqui e o ponto C estava aqui. Aqui eu tenho 3 metros, 2 metros. Então, quer dizer que daqui até aqui eu tenho 1 metro agora, né? 1 metro. Então, essa força distribuída, ela estava distribuída ao longo de 1 metro. Beleza? Então, quer dizer que daqui para cá eu tenho 0,5 e daqui para cá eu tenho 0,5. Por quê? O centro de gravidade do retângulo é aqui, ó. O centro de gravidade do retângulo é aqui. Então, vai ficar 0,5 metros para cada lado. Beleza, então posicionei. Qual que é a outra informação que eu preciso? É da intensidade. A intensidade, quando eu tenho uma força distribuída, ela é F igual a Q vezes A. F igual a Q vezes A. Então, F igual a Q vezes A. Tá? Onde o Q é a força aqui em newtons, a força distribuída. Então, vai ficar F igual a 1,5 kN por metro vezes o A. O A é a distância em que ela está sendo distribuída. Então, ela está sendo distribuída aqui, né, ao longo de 1 metro. Então, fica 1,5 vezes 1. Então, o F aqui vai ser 1,5 kN. Então, ou seja, eu substituí aqui ó, 1,5 kN. Eu substituí essa força que era distribuída por uma força concentrada. Qual que é a posição dela na viga? É a posição do centro de gravidade da figura que representa aqui, nesse caso um retângulo. O centro de gravidade está aqui, metade para um lado e metade para o outro. Qual que é a intensidade? Isso aqui é para ser 1 metro, né? Qual que é a intensidade? A intensidade eu descubro F igual a Q vezes A, onde Q é o valor da força distribuída e o A é o comprimento pelo qual ela está sendo distribuída. Nesse caso ficou 1 metro, por isso que a força
aqui ficou 1,5, certo? Esse é um caso, então. E aí agora o que eu faria? Agora eu conseguiria calcular as reações de apoio aqui, né? Porque eu não tenho mais uma força distribuída, como eu tenho aqui em cima, né? Eu tenho uma força concentrada, né? Então, seria assim que a gente faria essa análise, perfeito? Eu vou fazer exemplo disso, tá? Agora eu só vou mostrar para vocês aqui esse outro caso, em que eu tenho uma força que ela é não uniformemente distribuída, que vai ser o caso do nosso querido triângulo aqui, ó. Então perceba que aqui eu tenho um triângulo. O centro de gravidade do triângulo vai ser um pouquinho diferente, né? Quem lembra, né? Vai ser um pouquinho diferente, mas tudo bem. Eu vou fazer aqui o mesmo procedimento que eu fiz no exemplo anterior. A figura está um pouco de lado, mas olha só. Eu tenho aqui a minha viga. Desse lado aqui, ele não deu nomes, né? Mas eu vou ter uma reação em Y aqui. Aqui uma reação em Y, 1 e 2. E aqui uma reação em X, né? Por causa do tipo de apoio, né? De onde eu tiro isso? Do tipo de apoio, já conversamos. Agora eu vou transformar essa força, que é não uniformemente distribuída, em uma força concentrada. Primeiro, qual que é a posição da força na viga? Tá? Vai ser aqui, ó. Aqui vai ser a força. Aqui é onde? Aqui eu tenho 1/3 para cá. 1/3 da distância para cá. E 2/3 para cá. Né? O A aqui é o valor do F igual a Q vezes A. E aí qual que é o F? Qual que é o valor de Q? 6 kN para cada metro vezes qual que é o comprimento ao longo do qual aqui se distribui 9 metros. Então o F aqui, 6 vezes 9, 54 kN. 54 kN vai ser a intensidade. E a posição aqui, 1/3 de A, quanto é A? 1/3 de A vai ficar 3 metros para cá, 2/3 de A, 6 metros para cá. E aí eu posiciono, então, aqui a minha viga, tá? E aí, a partir daqui, eu tenho uma viga que eu já conheço, né? Para trabalhar, eu tenho uma força que é concentrada aqui, uma força concentrada aqui, e aí eu consigo calcular aqui as reações de apoio de uma forma bem simples e bem tranquila, tá? Não tem mistério. Aliás, pessoal, aqui, desculpa, faltou dividido por 2, tá? Tava achando mesmo aqui que tava faltando. Por quê? Da onde vem esse Q vezes A, né? Esse Q vezes A vem aqui também da análise, da nossa figura, né? O que é a força se não a área da figura? Né? No anterior era um retângulo. Então, aqui, quando eu olho para a figura, o meu Q representa esse cara aqui e o meu A representa esse comprimento aqui. Só que a área do triângulo seria aqui Q vezes A dividido por 2. Tá? Então, aqui dividido por 2 é 54 dividido 54 dividido por 2, 27. Meu Deus. Muito difícil a conta, né? Mas depois de algumas aulas gravadas a gente já fica com a mente cansada. Mas tá aqui, 27 kN, tá? Eu estava esquecendo desse detalhe. Então, perceba que é bem simples. É uma análise da figura geométrica que está sendo aqui representada. Tá? Bom, então vamos lá para fazer alguns exemplos agora disso que a gente acabou de conversar, né? Das forças concentradas e forças distribuídas, tá? Então, aqui, esses exemplos todos, a gente vai trabalhar as reações de apoio, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar aqui as reações
de apoio, tá? Então, olha só, vou ter uma viga aqui, vou começar aqui. Outra coisa, né? Como que a gente representa as vigas, né? Os apoios aqui? Então, é um triângulo. Quando é um triângulo assim, tá? Ele significa que eu tenho um apoio duplo, daqueles que eu mostrei para vocês. Apoio duplo eu vou ter reação em X e em Y. E quando é assim, tá? Eu tenho um apoio simples, que tem apenas reação em Y. Então, apoio duplo X e Y, apoio simples apenas em Y. Aí eu vou ter uma força aqui aplicada. Então, aqui eu tenho uma força, que ela vai ser uma força distribuída, só que ela vai ser uma força distribuída uniforme, né? Então, tá aqui, ó, uma força distribuída uniforme. E aqui eu tenho uma outra força, eu tenho duas forças distribuídas uniforme. Essa força ela tem intensidade de 1 tonelada força para cada metro de viga, e aqui eu tenho 0,5 tonelada força para cada metro de viga. Aqui eu tenho uma distância daqui até aqui de 2 metros, e daqui até aqui eu tenho 1 metro. Beleza? Então ela é uniformemente distribuída. E agora eu vou trabalhar aqui embaixo o cálculo das reações de apoio. Desenhei a viga, agora eu vou olhar para os apoios. Esse apoio à direita, como eu falei, apoio simples. Eu tenho apenas uma reação que eu vou chamar aqui de B, RB e Y, né? Ponto B e do lado de cá o ponto A. Do lado de cá eu tenho tanto em Y, então eu tenho um RAY quanto um RAX, beleza? Agora eu vou trabalhar as forças. Então olha só, esse cara aqui, né, é um retângulo. Aqui no meio dele eu vou trazer aqui, vai estar a força concentrada aqui. Lembra? F, nesse caso aqui, F igual a Q vezes A. F igual a Q vezes A. O que? 1 tonelada força para cada metro. Ao longo de quantos metros? 2 metros. Tá? A mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu tenho uma segunda força distribuída uniformemente. Eu vou ter aqui, mesma coisa, tá? Qual que é a posição dessa força aqui? Ela vai estar 1 metro para cada lado, né? 1 metro para cá e 1 metro para cá. Isso. E essa outra aqui vai estar daqui até aqui 0,5, daqui até aqui 0,5. A mesma coisa, aqui vai ser 0,5 tonelada força para cada metro ao longo de 1 metro. Beleza? Feito tudo isso, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular as reações de apoio, né? Então o que eu conheço? Eu conheço somatório de forças em X e somatório de forças em Y. Bom, então eu vou trazer para cá, para esse segundo slide, para a gente conseguir visualizar agora. Então tá aqui a minha barra, né? a minha viga, perdão. Aqui eu tenho reação A em Y, reação B em Y. Aqui eu tenho uma reação A em X. E aqui a gente posicionou, né? As nossas forças, né? Lembrando, a gente fez o cálculo. Aqui ficou 2 toneladas forças concentrada. Eu tenho 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. A outra força aqui que ficou 0,5 tonelada força e meio metro
para cada lado aqui, 0,5, 0,5. Agora o que eu tenho para usar aqui? Eu sei que somatória de forças em x igual a zero. O que acontece? Nesse caso aqui, se a gente analisar as forças que eu tenho atuando na viga, eu vou ver que na verdade esse RAX aqui vai ser igual a zero, tá? Não tem problema. Porque eu não tenho nenhuma força em x, a não ser a reação. Então, mesmo que eu tenha ali um apoio do tipo duplo, esse RAX aqui não precisaria existir, tá? Outra situação que a gente tem é a somatória de forças em y igual a zero. Aí em y sim, em y vou colocar no sentido positivo de y, RAY mais RBY. Aí eu vou ter menos tudo que eu tenho em y, né, pessoal? Eu tenho RB, tenho RA, tenho 2 e tenho 2,5. Menos 2 toneladas da força, menos 0,5 toneladas da força igual a zero. Então vai ficar RAY mais RBY igual a 2,5 toneladas da força. Só que eu preciso de uma de uma segunda equação, né, na verdade, que eu vou utilizar então somatória de momentos. Eu vou fazer os momentos com relação ao ponto A aqui, tá? O momento com relação ao ponto A, sentido anti-horário positivo. Isso aqui igual a zero porque está em equilíbrio, certo? E aí a gente vai ver todas as forças. Essa força aqui gera momento com relação ao ponto A? Gera. Ela gera no sentido horário. Então vai ficar menos 2 toneladas da força e ela está a uma distância de 1 metro do ponto A. Essa força aqui gera momento com relação ao ponto A? Gera também. Vai ser menos 0,5 toneladas da força e ela está a uma distância de 2,5 metros do ponto A. O meu RBY gera momento com relação ao ponto A também, só que ele gera momento agora no sentido anti-horário. Então vai ficar mais RBY e ele está a uma distância de 1, 2, 3 metros do ponto A, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 3RBY igual a 3,25 tonelada força vezes metro. Aqui fica 3 metros, certo? Metro com metro corta. Aí aqui ficou 2 vezes e meia, 0,5, né? Então fica 1,25 mais 2 daqui fica 3,25. E aí o meu RBY, fazendo essa conta, vai dar 1,08 tonelada força aqui. 1,08 tonelada força. Encontrei o RBY, eu volto para cá. E aí o meu RAY vai ser 2,5 menos 1,08 vai ser 1,42 tonelada força. Certo? E aí então consegui determinar as reações de apoio dessa viga aí. Beleza? Vamos para o próximo. Agora eu vou fazer um aqui com triângulos e com... Só estou escolhendo um aqui, só um momento, pessoal. Chururu, chururu. Esse aqui. Esse aqui pega de tudo um pouco. Aí depois eu faço mais um de engaste daí para mostrar para vocês como é que é o engaste. Tá? Olha só, então vamos lá. Aqui vamos chamar de 2, né? Então vamos lá. Tenho a viga, tenho o apoio duplo, apoio simples e essa viga ela passa para cá. E olha só, então daqui até aqui eu tenho uma força uniforme distribuída aqui, 1,5 tonelada força por metro.
aqui eu tenho essa condição aqui, ó. 0,5 tonelada força por metro. Aqui eu ainda vou ter uma força concentrada de 1 tonelada força. E aqui no meio eu ainda tenho um momento aplicado no sentido anti-horário de 0,5 tonelada força vezes metro. Bastante coisa nessa, né? Mas essa cor é ruim. Deixa eu pegar um azul aqui, ó. Vou só botar as medidas aqui. Aqui tem 2 metros, aqui tem 2 metros e aqui tem 2 metros. Beleza, vamos montar o diagrama de corpo livre desse cara aqui. Ó, então eu vou trazer daqui para cá, eu tenho que eu vou chamar de RBY. Aqui eu tenho RAY, RAX. Aí vamos para as forças. Vou trazer já esse momento aqui para não esquecer. 0,5 tonelada força vezes metro. Vou trazer a força concentrada que eu tenho aqui. 1 tonelada força. Vou pegar primeiro essa força aqui, uniforme, distribuída. E ela vai vir aqui no meio também, tá? Ó, aqui vai ser uma força de 1,5 tonelada força por metro e ela está ao longo de 4 metros. Agora aqui tem que tomar cuidado, porque olha só, ele vem aqui e depois ele desce 0,5. Então aqui eu vou separar, ó. Aqui eu vou ter um retângulo e aqui em cima eu tenho um triângulo, ó. Tomem cuidado. Vou analisar primeiro esse retângulo aqui. Fica fácil, né? Ele está aqui, ó, 0,5 tonelada força por metro vezes 2 metros. Tá? Ele está aqui ao longo de 2 metros. E o triângulo, vou fazer de outra cor para ficar diferente aqui pra gente, ó. O triângulo está aqui, ó. Presta atenção e toma cuidado, ó. Quanto que é aqui do triângulo? Se aqui tem 0,5 e aqui tem 1,5, aqui o triângulo começa com 1 tonelada força por metro. Beleza? Então ele vai vir aqui assim, né? Vai vir aqui assim, ó. E aí ele vai ficar 1 tonelada força por metro ao longo de 2 metros dividido por 2. Então fica 1 vezes 2 dividido por 2, aqui vai dar 1 tonelada força. E aí eu tenho que tomar cuidado com as minhas distâncias, né? Então ele vai ficar 1/3 de 2 para cá. Vai ficar 2/3. Isso, 2/3 e aqui, ó, porque vai ficar 1/3 de 2, vai ficar 2/3. E 2/3 de 2 vai ser 4/3. E aqui 4/3. As outras medidas eu vou colocar em azul, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2. Do retângulo aqui vai ter 1 e 1. E é isso. Tem que tomar cuidado com o triângulo, tá? E aí da mesma forma eu vou fazer somatório de x, somatório de forças em x, somatório de forças em y e momento. Então, eu vou até começar aqui no cantinho, né? Somatório de forças em x igual a 0. O que eu tenho em x, pessoal? Eu vou ter só o RA, né? Então a reação a x é igual a 0, fechou. Agora em y, olha só, em y eu tenho, ó, somatório de forças em y, eu tenho bastante coisa, vamos lá. Eu tenho, primeiro no sentido positivo, RAY mais aqui RBY. Agora os outros é tudo menos. Menos
1,5 vezes 4, que dá 6, menos 1, menos 0,5 vezes 2, 0,5 vezes 2 dá 1, né? Aqui e 1 aqui, igual a 0. Então fica RAY mais RBY igual a 6, 7, 8, 9. Certo? E aí eu vou precisar agora trabalhar o momento, né? Vou fazer então aqui somatória de momentos, vou fazer de novo com relação ao ponto A. O ponto A está aqui. Primeira coisa já para não esquecer, pessoal. Esse momento que ele me fornece aqui, ó, de 0,5, que é uma informação dada pelo problema, ele vai aparecer. Ele está dando que é no sentido anti-horário. Então ele vem para cá já direto. Aqui é anti-horário positivo. Já vou colocar a primeira coisa aqui, ó, mais 0,5. Agora eu tenho essa força aqui aplicada. Vai gerar momento? Vai. Aqui é 6, né? Vai gerar momento também no sentido anti-horário. Então, 6 vezes a distância que é 2. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho meu RBY. RBY gera momento, mas gera negativo. E ele está a distância de 2 mais 2, 4. Agora, essa força aqui gera momento? Gera. Vai ser no sentido anti-horário. Então, vai ficar 1 vezes a distância que ela está, vai ser 4 mais 2 terços, tá? Essa força aqui gera momento, anti-horário também positivo. Essa força é 0,5 vezes 2 é 1 também, vezes a distância aqui vai ser 5, 2, 4, 5. E por último, essa aqui, 1 vezes 6, igual a 0. Aliás, deixa eu me corrigir aqui, que essa força 0,5 é horário, né? Então, refazendo aqui, ó. Menos, porque é horário. Aqui eu estou fazendo é anti-horário positivo, tá? Desculpa aqui, anti-horário positivo, me confundi. E essa aqui gera 0,05 no sentido horário, então ela vai ser negativa. Essa aqui também é no sentido horário, negativa. O RBY no sentido anti-horário, positiva. E as outras, todas de cima para baixo, são negativas, tá? Eu me confundi aqui. Negativa, negativa. Certo? Então aqui vai ficar menos 0,5. 2 vezes 6, 12. Esse aqui eu vou passar para o outro lado. Aqui vai dar 3 vezes 4, 12. Vai dar 14 terços. 14 terços dá 4,66 aqui. Tá? Menos 4,66. Menos 5, menos 6, igual a menos 4 RBY. Então, ó, aqui vai ficar 6 com 5, 11. 11 com 12, 23. 23 mais 27, mais 0,5. 28,16 dividido por 4. Então, ficou 28,16 aqui negativo, dividido por 4, igual a menos RBY. E aí, fazendo a conta aqui, meu RBY deu 7,04 toneladas força. Então, no ponto B aqui, ele está aguentando 7, né? E o total é 9, né? Então, sobra aqui o RAY 1,96, né? 1,96 tonelada força. O que faz sentido, né? Porque perceba aqui que ainda para completar ele está em balanço, né? Porque o meu apoio está aqui, a viga segue até aqui e eu tenho tudo isso aqui do lado de cá. Então tudo isso aqui, a tendência disso é girar no sentido horário, pesando aqui, né? Todas essas forças aqui. Tá? Então fica aí as reações de apoio, certo? Então esse é um exercício que ele contempla bem, porque ele colocou o momento direto,
botou força retangular, botou força triangular aqui em verde, botou outra força retangular. Então vejam com bastante calma, bem passo a passo, tá? Agora para o próximo, para fechar, eu vou fazer um de engaste. Deixa eu pegar um bem legal aqui de engaste. Ó, esse aqui é cabuloso. Porra. Cabulosão. Esse é mais legal mesmo. Vamos lá. Então, vou fazer esse aqui, ó, que vai ser um exercício de engaste. Ó. Vou chamar aqui de 3. Tá? Então, o que é um engaste? É quando eu tenho uma viga e ela está pendurada, ela está fixa na parede. Deixa eu tentar fazer mais caprichado aqui. Então, aqui está a minha parede. Aí a minha viga vai vir aqui, olha só. E ela está pendurada no espaço. E aí, né, então, por exemplo, você tem um beiral de uma casa ou uma garagem suspensa. Então, o único ponto de apoio de sustentação é aqui. O bicho pega, hein? Que eu vou chamar de ponto A. Ponto A. Beleza? Então, e olha só as forças que eu tenho, tá? Bem doido aqui, ó. Assim. Assim. E assim. Tá? Aqui eu tenho 0,5 tonelada força por metro. Aqui eu tenho 1 tonelada força por metro no topo. E aqui eu ainda tenho 0,25 tonelada força por metro. Além disso, eu tenho uma força concentrada aqui no meio. Aqui no meio, uma força de 2 toneladas força. Tá? E aí as distâncias são as seguintes. Aqui no meio tem 1,5 metro e aqui 1,5 metro. Beleza. Tudo isso aqui é força, tá, pessoal? Então, ó, tá sendo tudo aplicado força aqui. Força distribuída, né? Então, eu vou separar nos dois perfis que eu conheço, né? No retângulo e no triângulo para facilitar a nossa vida. Então, olha só, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, vou fazer de verde. Eu vou separar assim, ó, um retângulo aqui, onde o Q dele vai ser 0,5. Um outro retângulo aqui, onde o Q dele vai ser 0,25. E dois triângulos que eu vou fazer de azul. Um triângulo aqui e um triângulo aqui. Certo? Então eu fiquei com 4 figuras. 4 figuras. E não posso esquecer aqui da 2 toneladas força. Beleza? Agora vamos fazer o diagrama de corpo livre desse cara aqui, ó. Então a viga está aqui. Engaste, pessoal. Engaste. Olha só. Eu vou ter reação em Y. Eu vou ter reação em X. E eu tenho momento. Agora é o momento da verdade de descobrir qual é o momento da viga. Viram só que lindo? Aqui é a viga, pessoal. A tendência de giro, ó, ela está engastada aqui, ela está presa desse lado. A tendência de giro dela é no sentido anti-horário. Então o momento aqui, ele tem que ser sempre o momento de reação, ou seja, a viga vai cair no sentido anti-horário. Então, lá no meu ponto de fixação, no ponto A, ele tem que reagir para que essa viga não caia. Então a reação dele, ação e reação, a reação dele vai ser no sentido anti-horário. Se ele cai no sentido, se ele cai no sentido anti-horário, a minha reação é no sentido horário. Então tá aqui, reação M no ponto A.
engaste. Agora vamos trabalhar todas as forças. Vou começar com a que eu tenho já pronta. Aqui, ó. Aqui no meio eu tenho 2 toneladas força. Aí vou trabalhar agora esses dois retângulos aqui. Esse retângulo, o valor de Q dele é 0,5. A gente sabe que ele vai ficar aqui no meio, né? Então vai ser assim, ó. Vai ser assim. 0,5 tonelada força por metro ao longo de 1,5 metro. E a posição dele a gente sabe que é no meio. O outro retângulozinho aqui, ó, vai estar aqui no meio também. 0,25 tonelada força por metro ao longo de 1,5 metro. Aí vamos botar as posições aqui, ó. Então, aqui eu tenho 0,75, 0,75. Aqui também 0,75 e 0,75. Beleza. Agora falta trabalhar os dois triângulos ali de cima, né? Então eu tenho esses dois triângulos aqui. Então esse cara ele vai vir, né? A ponta sempre é assim, né? O triângulo eu vou até colocar aqui, ó. O triângulo está aqui. Qual que vai ser a altura? Ó? Tô fazendo lá no lado, ó. Se o total é 1 e aqui ele tem 0,5, ele vai ter aqui 0,5 tonelada força para cada metro. Ao longo de 1,5 metro. Então, aqui assim, ó, eu vou ter o que aqui, ó? Desse caso aqui, ó, vai ser F igual aqui vezes A dividido por 2. Então, aqui vai ser o que? 0,5 vezes 1,5 dividido por 2. Certo? Então, vai ficar 0,5 vezes 1,5 dividido por 2. Vai dar 0,375. 0,375 tonelada força. Então, aqui eu vou ter 0,375. E essa distância aqui, ó, essa distância aqui, o triângulo todo ocupa 1,5. Então, é 1/3. Aqui vai dar 0,5 metros. Tá bom? A mesma análise eu faço do lado de cá. Esse outro triângulo, ó, vou fazer embaixo aqui, ó. Ele também está ao longo de 1,5 metro. Só que aí a altura, ó, aqui tem 0,25 e aqui tem 1. Então vai ficar desse lado aqui, ó, 0,75 tonelada força por metro. Então esse F aqui vai ser F aqui vezes A sobre 2, 0,75 vezes 1,5 dividido por 2. Então 0,75 vezes 1,5 dividido por 2, 0,56. 0,56 tonelada força, que vai vir aqui, ó. Zero vírgula 56. E a distância aqui, mesma coisa, pessoal. Se ele está 1,5 metros, daqui até aqui tem mais 0,5. Beleza. Colocamos todas as forças aí, tá? Agora a gente vai pro... Cadê minha caneta aqui? Somatório de forças em X, pessoal. RAX igual a 0. Somatório de forças em Y. O que eu tenho em Y? Aqui eu vou tirar direto o RY, né? Eu chamei de RAY. Então, o RAY ele está no sentido positivo, né? No sentido de Y positivo para cima. E todas as outras forças aqui vão ser negativas, tá? Então, RAY vai ser igual a 0,5 vezes 1,5. Aqui a primeira força, 0,75, mais 0,375, mais 2, mais 0,56, mais 0,25 vezes 1,5. 0,375.
Aí fazendo essa conta, a minha reação em Y vai dar 4,06 tonelada-força. Ah, professor, já descobriu o RAY, acabou? Não, porque nesse cara aqui ó, eu tenho a reação do momento. Então eu tenho que fazer somatório de momentos com relação ao ponto A, considerando o sentido anti-horário positivo. Então olha só, aqui eu já tenho o momento da reação, que é o meu MA, e ele está no sentido horário, né? No sentido horário. O sentido horário é o sentido negativo. Beleza. Todas as outras forças com relação ao ponto A vão gerar momentos no sentido anti-horário positivo. Então eu vou passar tudo para o outro lado, concorda que aqui fica positivo e aqui vai ficar todo o resto. Então vamos começar pelo começo, né? Essa força aqui, 0,75, a distância que ela está do ponto A. Aqui até aqui tem 1,5, 1,5 mais 0,75 dá 2,25 metros. Mais essa força aqui, 0,375, daqui até aqui tem 1,5 e daqui até aqui tem mais meio, então ela está 2 metros. Mais essa força concentrada de 2 e ela está a 1,5 metros. Mais essa força de 0,56 aqui e ela está aqui até aqui tem 1,5, desconta meio, vai ficar 1 metro. E por fim, aqui ficou 0,375 e ele está na metade aqui 0,75. Fazendo essa conta, a minha reação de momento tem que ser de 6,28 tonelada-força vezes metro, certo? Então, sempre que eu tenho uma situação de engaste, pessoal, em que minha viga está pendurada, está apoiada em um único ponto, naquele ponto eu tenho reação em X, reação em Y e o momento atrelado a ela, tá? Então, eu sempre vou ter, quando eu tenho aqui, ó, a viga ela está toda apoiada nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou ter reação em X, reação em Y e o momento é sempre no sentido, no sentido contrário ao que a viga vai cair. Então, ou seja, se ela está presa aqui, a tendência da viga é cair para cá. Estica o braço, fica com o braço uma hora esticado. A tendência do teu braço é cair. Então, a reação do teu ombro para segurar ele é suportar a força contrária, ou seja, o momento contrário. Então, por isso a gente fez aqui a conta, né? Considerando que eu estou somando, esse somando aqui, pessoal, é porque eu passei tudo para o outro lado já, né? Aqui está o sinal de igualdade. Porque todos esses momentos aqui, eles são no sentido anti-horário e todos esses, o momento MA é no sentido horário, tá? Então é isso. E com isso a gente fecha então essa aula de hoje, em que a gente trabalhou esse conceito de forças concentradas e forças distribuídas. Para frente aí, eu tinha deixado mais alguns slides, caso precisasse, e como de costume, os exercícios propostos, tá? Alguns desses que estão aqui já estão na lista, que eu vou deixar em seguida aí para vocês a lista de exercícios 3, certo? Tem bastante exercício de viga aí.